Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 19. Abra ou acesse a Bíblia, né, gente? A linguagem hoje mudou. Você está aí com a Bíblia no celular, seu aplicativo. A gente utiliza o celular para tantas coisas, né? A gente utiliza para ler a Bíblia também. Você baixa aí qualquer hora no seu celular. Eu não sei se é a versão que eu tenho aqui, Jéssica, mas eu vou ler a versão com vocês, tá? Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 6. Quero ler com vocês nessa noite. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado, fala bem forte, eis que um homem chamado maioral dos publicanos e... Gente, nada na Bíblia é por acaso, depois você vai entender. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicônio ou uma figueira, tá? A fim de vê-lo, a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, fala bem forte, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. Ficar hoje em sua casa, né? Ele desceu a toda pressa e recebeu com... Fecha teus olhos antes de você sentar. Diga: Senhor Jesus. Fala mais forte. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra e me abençoa. Abençoa a minha família. Diga: entra na minha casa para não sair mais. Diga: transforma a minha realidade em bênção. Diga: transforma a minha família, transforma o meu lar, nessa noite de quinta da vitória. Aplaude a Jesus bem forte. Pode sentar, pode ficar à vontade na presença de Deus. Trouxe para vocês hoje uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Essa história virou tema de livro, virou tema de série, virou música, né? E ela foi difundida no meio do Evangelho. Graças a Deus, irmãos, o Evangelho de Jesus ele está sendo muito difundido hoje, né? Hoje em dia as pessoas elas têm aplicativo da Bíblia. Hoje em dia tem aplicativo em que você, se não puder ler, se você estiver passando por algum tipo de problema, ou estiver passando, estiver muito apressado, estiver na correria do seu dia a dia, você consegue escutar a Bíblia. Então hoje a palavra de Deus ela está muito disseminada, muito disseminada. A Bíblia ela fala dessa história do Zaqueu. A Bíblia diz que o Zaqueu era um homem que ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? Só para você entender na noite de hoje. Um publicano, ele era um funcionário público. Aquela região era toda dominada pelo governo romano, pelo Império Romano. Diferentemente do Brasil e da maioria dos países, nós vivemos numa democracia. As pessoas que nos governam, elas são escolhidas pela maioria. Naquela época, não. Naquela época, eles viviam sob um regime imperial. O Império de Roma, ele reinava e ele ditava todas as regras naquela região de Jerusalém e nas regiões vizinhas. E era um regime altamente opressor. As pessoas que receberam Jesus, as pessoas que começaram a reconhecer Jesus como autoridade da época, muitas e muitas delas queriam que Jesus Cristo fosse fazer uma revolução política / armamentista na época. Só que não era o momento ainda. Não era o momento ainda. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre o governo milenar de Jesus. Jesus vai vir e vai governar de fato de direito à terra. E vai governar com justiça. Naquele momento ainda não era a hora. E Jesus Cristo, desde que chegou à terra, ele começou a operar muitos milagres. Todas as vezes que o Senhor Jesus operava um milagre, ele tinha uma espécie de protocolo. Qual era o protocolo de Jesus para liberar o milagre? No final da liberação do milagre, no final da bênção, ele sempre avisava assim: por favor, não diga que foi eu que fiz, não. Ele sempre dizia: não diga que foi eu que fiz. E hoje eu comecei a ler a palavra de Deus. E tem coisas que o Espírito Santo vai disseminando para a gente. E eu comecei a ver a única coisa. Porque Jesus Cristo, quando viveu na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus.
Enquanto ele foi 100% homem, ele experimentou emoções humanas, ele ficou chateado. A Bíblia fala que certa vez Jesus Cristo multiplicou os pães e peixes. Você já viu essa passagem que com 5 pães e 2 peixinhos Jesus alimentou 5.000 pessoas? Na verdade, Jesus Cristo alimentou muito mais do que 5.000, porque naquela época só homens entravam na contagem. Então o milagre de Jesus foi muito maior do que o que a gente lê. Você consegue compreender? Então, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que alguns dias depois Jesus Cristo se retirou e as pessoas, elas foram atrás de Jesus, atrás do mesmo milagre. E Jesus Cristo ficou chateado, ele ficou irado. Ele disse: olha, vocês só vêm a mim atrás de pão. Vocês não querem um relacionamento comigo. E a Bíblia fala que naquele dia o Senhor Jesus se recusou a operar o milagre. Pastor, teve um dia que Jesus se recusou a operar o milagre? Teve um dia sim. Ele se recusou e disse assim: hoje eu não vou operar milagre para ninguém. Vocês não estão querendo um relacionamento comigo, vocês estão atrás de mim pelo que eu dou, pelo que eu forneço. É diferente. Gente, a nossa vida com Cristo, ela é com Cristo. O fato da gente ser abençoado é consequência. Amém? E naquele dia Jesus Cristo disse que não ia liberar o milagre. As pessoas não gostaram da mensagem de Jesus. Olha só. As pessoas não gostaram da mensagem de Jesus e foram embora. E a palavra de Deus fala que Jesus ficou tão chateado como a gente costuma dizer no linguajar bem colocado. Ele ficou tão bolado que ele olhou para os discípulos e disse assim: vocês também querem ir embora? Os discípulos que estavam com Jesus todo dia, full time, ou em loco, direto. Vocês querem ir embora também? Se quiser, a hora é essa. Jesus, gente, está chateado. O Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse assim: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus. Eu estou exemplificando para você, para dizer que Jesus Cristo experimentou emoções humanas. Enquanto ele experimentava emoções humanas, eu identifiquei hoje uma única coisa, que o Senhor Jesus Cristo não tinha controle. Pastor, o Senhor não tinha controle? Como é que o Senhor pode falar isso? Eu vou lhe dizer o que é. Jesus Cristo não tinha controle da fama dele. Ele dizia assim: não fala nada. E as pessoas iam lá e falavam: não diz nada que eu fiz. Eu operei o milagre, eu curei um cego, eu curei um paralítico, mas por favor, não precisa dizer que foi eu não. As pessoas saíam tão regozijadas, tão alegres, tão felizes, que saíam dizendo: foi aquele homem ali, aquele barbudo ali, aquele senhor ali, foi ele mesmo que me curou. E a Bíblia mesmo fala que a fama de Jesus ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. E não era nem porque ele queria. Em todo o ambiente que Jesus Cristo andava, as pessoas iam atrás dele. Hoje as pessoas vão atrás de artistas, vão atrás de político, vão atrás de líder religioso. Naquela época elas estavam atrás de Jesus. Muitas delas estavam atrás de Jesus pelo que Jesus fornecia. Mas a verdade é que onde Jesus andava tinha muita gente. A Bíblia fala que teve um dia que Jesus Cristo saiu de Jerusalém e foi para uma cidade chamada Jericó. Jericó, ela existe até hoje. Eu botei uma foto de Jericó nos dias de hoje. Ô Vitor, por favor. Alan, obrigado. O Ministério da Luz. Jericó existe até hoje. Isso aqui é Jericó hoje. Jericó hoje, ela não está sobre o governo, sobre o domínio israelense. Ela está sobre o domínio palestino. Sabe aquilo que você vê no jornal, guerra entre Israel e a Palestina, Israel e Palestina? Ela está sobre o domínio palestino. As pessoas que foram a Jerusalém, tem algumas aqui, sabem que os israelenses, eles não podem entrar em Jericó. Os turistas sim. Os turistas conseguem conhecer Jericó hoje, mas os israelenses não. Tem uma placa. Tanto que a língua que é predominante lá não é o hebraico. A língua que é predominante lá é o árabe, que é a língua do pessoal da Palestina. Então Jericó, ela é a cidade mais antiga do mundo. Ela tem cerca de 10.000 anos. E a Bíblia fala que um dia Jesus Cristo entrou naquela cidade. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele atravessou aquela cidade. E uma multidão cercava Jesus. Lembra que eu falei que onde Jesus Cristo andava, as pessoas iam atrás? Deixa eu te falar uma coisa. Até hoje é assim. Onde as pessoas escutam falar do amor, onde as pessoas escutam falar do agir de Deus, elas vão atrás até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui no meio dessa mensagem. Quem aqui, de verdade, na tranquilidade, nunca se imaginou numa igreja evangélica? Levanta sua mão. As pessoas, elas vêm
por motivos diversos. Tem gente que vem à casa de Deus hoje com o coração cheio de júbilo por agradecer por alguma bênção. Tem gente que vem com o coração angustiado, esperando e precisando de um milagre. E o Senhor Jesus Cristo está aqui de braços abertos, estendidos, esperando o teu clamor, pronto para te dar um abraço. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo estava atravessando a cidade de Jericó. Quando ele atravessava a cidade de Jericó, e nada do que Jesus Cristo fazia e faz até hoje é por acaso, ele atravessou e foi até uma figueira brava, um sicônio, como nós falamos hoje, e a multidão cercando Jesus. Com certeza, irmãos, onde Jesus Cristo andava tinha milagre, onde Jesus Cristo andava tinha transformação. Com certeza o Senhor estava operando milagre e transformação naquela multidão daquela cidade. E a Bíblia fala que o Senhor, ele interrompeu a rota dele, ele deu uma pausa, e no meio dessa pausa ele olhou para cima e viu um camarada, que a palavra de Deus faz questão de falar, só que em outros termos, que era um tampinha, baixinho, bem baixinho, que era o Zaqueu. A Bíblia diz que o Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. O que é o publicano que eu comecei a falar para vocês? Ele era um funcionário público, que ele era um judeu, que era funcionário do governo romano, e o trabalho dele era cobrar imposto do judeu. Os judeus, eles odiavam os publicanos. Só para você ter ideia, quando um judeu se transformava num publicano, ele tinha um enterro simbólico na família dele. A família dele fazia um enterro simbólico, como quem diz assim: você não faz parte mais da nossa família, para nós você morreu. Esse judeu que se transformava um publicano, funcionário do governo romano, ele não tinha direito a entrar no templo para adorar a Deus. Ele perdia o contato direto com a família dele. Tudo que ele aprendeu no crescimento dele nos estudos, porque a maioria das crianças, principalmente os homens da época, eles estudavam a Torá, eles estudavam a palavra de Deus, os profetas. Tudo que ele queria praticar e que ele queria ter de convivência na palavra de Deus, ele não podia fazer, porque ele tinha feito uma escolha de ser um funcionário público. E a palavra de Deus fala que o Zaqueu, ele não era só um funcionário público, diferente do meu xará da Bíblia, o Mateus, que a Bíblia fala também que era outro publicano. E aí é a prova de que Jesus Cristo não tinha problema com ninguém, que ele já tinha um discípulo que era publicano. Diferentemente do Zaqueu, ou do Mateus, o Zaqueu, ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Era como, trazendo para o dia de hoje, era como se ele fosse o diretor da Receita Federal. Tinha os auditores da Receita que faziam auditoria, que cobrava os impostos, que fazia a coleta dos impostos, e tinha um chefe que era o Zaqueu. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo interrompeu a rota dele, olhou para cima e fez uma coisa fantástica, porque isso é o natural de Jesus, fazer coisas fantásticas na vida da gente. Só um amém mais forte. É natural de Jesus fazer o extraordinário na nossa vida, é o natural. A Bíblia fala que Jesus Cristo olhou para um homem que ele nunca tinha visto e chamou esse homem. Detalhe, Jesus chamou ele pelo nome. Ele podia ter parado embaixo da árvore e ter dito assim: ei rapaz, tem um plano hoje, ei rapaz, isso e aquilo. Não, ele parou e de cara chamou o Zaqueu pelo nome. Jesus Cristo nunca tinha visto ele. Aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo os maus e os bons. Coisa boa, porque o Zaqueu era mau e ele também foi visto por Jesus. Jesus está vendo todo mundo. E ele chamou o Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje, olha só, o pulo do gato, hoje convém que eu vá ceiar na sua casa. Muitas pessoas falam que Jesus Cristo foi cear na casa do Zaqueu porque ele deu uma ordem. Deixa eu te falar uma coisa, como diz uma amiga minha: o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele faz propostas para a gente, só que ele só entra na nossa vida se a gente aceitar. Ele disse assim: Zaqueu, convém que eu repouse em tua casa. Em outras palavras, Zaqueu, o meu plano hoje é de jantar contigo, mas fica a teu critério. Em momento nenhum Jesus Cristo impôs aquela situação. Você consegue compreender a diferença?
Ele propôs para o Zaqueu: Zaqueu, a minha proposta a minha ideia é de parar na tua casa hoje, ó, na frente de todo mundo. Meus irmãos, isso gerou um problema para Jesus. Por quê, pastor? Porque a maioria esmagadora das pessoas que andavam com Jesus eram pessoas que tinham seus impostos recolhidos pelo Zaqueu. Eram pessoas da cidade. Jesus Cristo estava andando em Jericó, andando com o povo atrás dele. Meu irmão, vamos lá. A Bíblia fala que o Zaqueu ele recolhia a mais do que era devido recolher. Isso gerou um problema sério, porque o Zaqueu, ele queria conhecer Jesus e o Senhor honrou o esforço dele. O Senhor honrou o esforço do Zaqueu. Todas as vezes que você se esforça para ter a tua vida e manter a tua vida com o Senhor, Ele vai te honrar. Você acha que os teus passos em direção à casa de Deus são em vão? Não são. A Bíblia fala, meu irmão abençoado e maravilhoso. Tem um versículo que diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O amor, a graça, aquela bênção que o Senhor libera sobre nós, que a gente não merece, isso é de graça. Mas a nossa vida espiritual, ela exige esforço. Exige ou não exige? É todo dia que você está com vontade de vir para a igreja? A gente vem muitas vezes, por quê? Porque a gente tem um compromisso com o Senhor. A gente vem porque o nosso coração está angustiado. A gente vem porque a gente precisa do milagre. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O Senhor permite que isso aconteça na tua vida, porque Ele quer te ver aqui, tendo comunhão com Ele. Você sabia? Permite. A Bíblia diz que o Zaqueu subiu na árvore e queria ver Jesus. Queria ver Jesus e ninguém queria deixar. A palavra de Deus fala que as pessoas se abarrotavam para o Zaqueu não conseguir ver. Então ele subiu e ficou olhando. E de repente aquele homem a qual ele se esforçou para ver, chamou ele pelo nome no meio da multidão. No meio da multidão. Zaqueu, hoje é o dia. Vamos lá, gente, só para fazer um parênteses para você. Jesus Cristo, ele era uma celebridade da época. Essas pessoas que andam juntando gente hoje, ou de um tempo para cá, meu irmão, eles pensam que inventaram a roda. Jesus Cristo já juntava gente há 2000 anos atrás. E nem tinha rede social para avisar onde é que ele estava. Era só a fama dele que estava se espalhando. Se você escutasse que tinha uma pessoa dentro de São Luís que ressuscitava defunto, tu não ia querer ver pelo menos a foto para saber quem era? O Zaqueu queria saber quem era o cara. Quem é esse homem, gente? Que ressuscita morto depois de 4 dias? Quem é esse homem que anda curando enfermos? Quem é esse homem que expulsa demônio? Gente, naquela época não era comum expulsar demônio. Ninguém, você não olha, você não enxerga no Velho Testamento inteiro. Essa aqui está no Novo Testamento. Você não enxerga no Velho Testamento inteiro expelir e expulsar demônio. Você não vê, não, pastor Fábio? Você não enxerga. Jesus Cristo chegou inaugurando isso aí. A Bíblia fala que as pessoas ficaram tão espantadas que alguns deles começaram a acusar Jesus de ser o chefe dos demônios. Ele é o Beelzebu. Beelzebu significa Senhor das moscas. Porque os judeus acreditam que as moscas são mensageiras do inferno. Quando você vê uma mosca dentro do carro, você expulsa. Você abre o vidro e bota para fora. Quando Jesus Cristo expulsou um demônio, Jesus Cristo, não sou o Senhor das moscas, não. Eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Israel, aquele que está aqui para salvar vocês. Nossa, eu vou falar de novo. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Israel, que ressuscitou ao 3º dia para liberar a vida eterna na vida de vocês. Ah, mas se vai aplaudir, aplaude bem forte para Jesus. Jesus Cristo, gente, ele causava espanto. Jesus Cristo operava milagre em dia que era proibido. Era proibido judeu fazer qualquer coisa no sábado. Judeu só podia andar um pouco mais de 1 quilômetro. Era 1.070 metros 1.080 metros, era um pouquinho mais de 1 quilômetro. Jesus Cristo não só andava mais do que 1 quilômetro, e além de andar mais do que 1 quilômetro, ele ressuscitava pessoas, ele fazia coxo andar, fazia paralítico andar, ele fazia cego enxergar, fazia mudo falar. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não se intimidou pelos procedimentos da época, ele saiu rompendo barreiras, só para abençoar o povo dele. Quem é povo de Deus aqui? E o Zaqueu ouviu falar desse cara, desse homem. Quem é esse homem, gente?
Esse homem é famoso, tem uma multidão. Vamos lá, vamos ser francos. Naquela época não tinha rede social, não tinha TV a cabo, não tinha Netflix, não tinha streaming, não tinha internet. Então tudo que as pessoas viam de movimento, elas iam atrás para saber, não era? Meu Deus, que movimento é aquele? É o homem que anda em Jerusalém ressuscitando defunto? É o homem que anda em Jerusalém curando enfermo, expulsando demônio que ninguém expulsava? Eu quero conhecer esse cara, eu quero conhecer esse homem. O Zaqueu subiu na árvore e ficou lá olhando, e Jesus Cristo foi passando e honrou o esforço do Zaqueu. E lançou a proposta. E a Bíblia fala que prontamente o Zaqueu desceu da árvore e aceitou a proposta de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala assim no livro de Apocalipse: eis que estou à porta aí. Mais forte: eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele ceiarei. Jesus está batendo a porta da tua vida todo dia. Cabe a você aceitar a proposta de Jesus. O Zaqueu aceitou. E como eu falei anteriormente, criou um problema. Porque Jesus Cristo foi jantar. E só para trazer para você uma questão aqui de desmistificar. Sabe aquele quadro do Leonardo da Vinci? Que existem cópias de todos os tamanhos, de todas as tonalidades, vendida na Casa Freita, na Le Biscuit, na Americana, no Mercado Livre, que é aquele quadro da Santa Ceia, bonito. Leonardo da Vinci era um gênio, gente. Aquele homem, ele era um gênio, ele inventou tanta coisa, você não tem noção. Existe até uma discussão que diz que o Santos Dumont não foi a primeira pessoa a inventar uma aeronave, foi o Leonardo da Vinci, que ele tinha um projeto já disso. Mas o Santos Dumont era brasileiro, né? Então ficar com o Santos Dumont. Então, o Leonardo da Vinci pintou um quadro. Aquele quadro, ele é mentiroso. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas não tinham mesa que nem a gente tem hoje. Os pés da mesa, aquela mesa grande, sentava em cadeiras. Só quem tinha mesas assim eram reis. As pessoas do modo comum, da sociedade comum, elas sentavam no chão. Você sabe como é que elas sentavam? Elas sentavam de lado, com as duas pernas para o lado. Aí umas colocavam a palma da mão ou o cotovelo. E colocavam aqui, ó. E assim elas ficavam. Assim era a sociedade da época. E a casa do Zaqueu, que a Bíblia fala que era um homem rico, ela encheu de gente. O movimento, lembra que eu falei do movimento? Que onde Jesus estava em movimento? Onde Jesus está tem movimento. E Jesus Cristo entrou na casa do Zaqueu e não falou mais nada. Nada. Porque ele ficou esperando o movimento do Zaqueu. O Senhor já tinha lançado a proposta. O Zaqueu já tinha aceitado que Jesus Cristo entrasse na casa dele. Só que até então o Senhor não tinha liberado a maior bênção na vida do Zaqueu, que era a salvação. A Bíblia fala que o Zaqueu, ele tomou duas atitudes que transformaram a vida dele e de muita gente. De muita gente, pastor, de muita gente. A Bíblia diz que o Zaqueu se pôs em pé porque as pessoas começaram a reclamar. Esse homem vai jantar com um pecador? Meu querido, quem é pecador aqui? Graças a Deus que a Bíblia fala que o Deus que nós servimos, Ele dispensa sobre nós todas as manhãs a misericórdia dEle. Diga obrigado, Jesus. Fala mais forte, diga obrigado, Jesus. O que é a misericórdia? Córdia vem de coração, o pastor Paulo já explicou algumas vezes aqui. E miséria vem de miséria. Que o Senhor, Ele dispensa, Ele é um termo como se assim, Ele abre o coração dEle para as nossas misérias e para a nossa situação. Eu não sei você, mas eu me sinto diariamente um indigno do amor de Deus. Mas alguém aqui compartilha desse sentimento comigo? A impressão que eu tenho é que eu estou num débito eterno com Jesus. Impressão não, é verdade. Eu estou eternamente no cheque especial com Jesus Cristo. Direto. Eu estou só pedindo, ô Senhor Jesus, quem sou eu? O que que o Senhor viu em mim? O que que o Senhor viu em mim? E de verdade, irmãos, eu parei de tentar entender. E comecei só a tentar todos os dias honrar o amor de Deus por mim. O que a gente pode fazer? Porque entender a gente não vai entender.
Um amor de um Deus que deu, a Bíblia fala que o seu único filho para morrer por todos. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você dava seu filho para morrer por uma pessoa que você não conhece? E por uma pessoa que você conhece? E por você? Por ninguém, né, gente? E Deus fez diferente. Deus fez diferente. Só um parêntese. Só para não perder o fio da meada aqui, só um parêntese. Quando nosso Deus, só um parêntese aqui a parte da mensagem. Quando nosso Deus, ele pediu Isaac ao Abraão, ele já estava anunciando o que ele ia fazer com Jesus. O Isaac era o filho da promessa do Abraão, lembra? Ele disse: Isaac, me dá teu filho. Lembra dessa passagem? A Bíblia fala que Abraão, me dá teu filho. A Bíblia fala que o Abraão levou o Isaac e colocou numa pedra e ia fazer o sacrifício do filho dele. E a Bíblia fala que as pessoas perguntavam para o Abraão assim, inclusive o Isaac: pai, o Isaac estava de ouvido atento, né? De orelha de pé, né? Eu estou vendo o cutelo, estou vendo o altar, mas eu não estou vendo o cordeiro. O Isaac já tinha matado a história toda. O que o Abraão falou? O nosso Deus proverá um cordeiro para si. Diga glória a Deus. Séculos mais tarde, o nosso Deus proveu um cordeiro para ele. Jesus Cristo. Ó. Voltando para a mensagem sobre o amor de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo começou a jantar com Zaqueu. E naquele jantar as pessoas se revoltaram com Jesus. Porque as pessoas que andavam com Jesus, elas questionavam Jesus Cristo o tempo todo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você não entendeu o agir de Deus, continue só caminhando com o Senhor de bico calado. Que no momento correto o Senhor Jesus Cristo vai liberar o teu milagre. Você sabia disso? A bênção de Deus, só para trazer para você, a bênção de Deus, o Deus que nós servimos, ele é muito organizado. A bênção de Deus é sempre de cima para baixo. O que fala o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele explica: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba do Arão. Quem era o Arão? O Arão era o irmão do Moisés, que foi o primeiro sacerdote. O que Deus estava falando? Eu libero a minha bênção sobre as pessoas que estão unidas, se elas estiverem em obediência. É sempre de cima para baixo. Desce sobre a barba do Arão. E é como o orvalho do Hermon que vai descendo a orla das suas vestes. O que Deus está falando? A bênção é de cima para baixo. Aquele monte de gente que estava andando com Jesus e que estava vivenciando milagre com Jesus, começou a reclamar dele porque ele entrou na casa do Zaqueu. Aí Jesus Cristo, o que ele fez? Como a gente costuma dizer por linguajar de hoje, deu de ombros. Nem ligou. Entrou, conversou, ficou lá, e o Zaqueu tomou as duas atitudes. Qual foi a primeira atitude? Versículo 8, Jéssica, por favor. Entre mentes, gente, a Bíblia é tão legal, a gente fica até mais inteligente na Bíblia. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Ele se dirigiu a Jesus na frente de todo mundo: Senhor, resolvo dar a quem? Aos metade dos meus bens. A primeira atitude de Zaqueu. Imagina todo mundo lá. Oh, meu Deus, o cara está ficando transformado mesmo. Aquele homem que afanava, aquele homem que usurpava, aquele homem que cobrava imposto muito além do que era para cobrar, disse que vai dar metade do que ele tem aos pobres. E Jesus Cristo calado, olhando. Imagina a cena do jantar. Aquela multidão do lado de dentro, a multidão do lado de fora, e todo mundo passando a situação. O que aconteceu lá dentro, hein, menino? O homem disse que vai devolver metade dos bens aos pobres. Foi mesmo, aí saiu, vai, metade dos bens aos pobres, metade dos bens, metade dos bens, metade dos bens. E foi virando aquela conversa, né, aquela bola de neve. E Jesus calado. A Bíblia diz que o Zaqueu tomou a segunda atitude. Qual foi a segunda atitude? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. Fala bem forte, restituo. A Bíblia fala que aí Jesus Cristo identificou no Zaqueu
que ele de fato tinha mudado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou assim: hoje entrou salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Aí o Senhor liberou a salvação sobre o Zaqueu. Deixa eu te falar uma coisa, em momento algum, você vai ver isso no livro de Lucas. Eu não sei qual outro livro do Evangelho que vai falar dessa passagem do Zaqueu, mas você não encontra em momento algum a Bíblia falando se o Zaqueu cumpriu tudo que ele tinha falado. Tudo que ele tinha prometido. A Bíblia não diz se ele cumpriu. Você está dizendo o quê, pastor? Que o Zaqueu, que a Bíblia mente? Não, pelo contrário. Eu só estou dizendo para ti que para o Senhor Jesus Cristo, um coração verdadeiro bastou. Ele não ficou lá para ver se o Zaqueu ia cumprir tudo o que ele falava. Ele identificou no Zaqueu que aquele coração de fato tinha mudado, que aquelas atitudes de fato iam mudar, que aquele homem tinha sido transformado pelo amor dele. Então isso para mim basta. Zaqueu, tu está salvo. Vou falar de novo, Zaqueu está salvo. Só o coração. Por quê? Porque no Salmo 139, a Bíblia fala que o nosso Deus, ele sonda o nosso coração. Ele bateu um raio-x no coração do Zaqueu e identificou: esse cara aí mudou mesmo. Ele pode até cair lá na frente, ele pode até não cumprir tudo que ele está falando, mas eu identifiquei que agora ele está mudado. Vou liberar salvação para esse cara. Tudo que Jesus Cristo está querendo de ti é um coração verdadeiro. Um coração verdadeiro. Só que para a gente encerrar essa mensagem, que já é 8:45, eu queria falar para vocês sobre uma coisa muito importante aqui hoje, que é um negócio chamado restituição. Como assim, pastor? Lembra que eu falei que quando Jesus Cristo andava em Jericó, tinha uma multidão cercada por ele, lembra? Jesus Cristo, ele era seguido basicamente por alguns grupos de pessoas. Um desses grupos eram pessoas que precisavam de milagre, pessoas que precisavam de transformação, pobres. As pessoas viam Jesus operando um milagre, operando uma restituição, e todas elas iam atrás de Jesus, inclusive os pobres. Por que você está falando isso, pastor? Porque a bênção de Deus nunca vai ser só para você. Eu vivo falando isso quase toda a mensagem que eu dou. Todas as vezes que o Senhor Jesus abençoar a tua vida, é para você abençoar outras também. Você consegue compreender? O Senhor liberou a bênção sobre a vida do Zaqueu, não liberou? Mas qual foi o outro grupo de pessoas que foi abençoado através do Zaqueu? Os pobres. Sabe os pobres que eram revoltados com o Zaqueu e que se revoltaram com Jesus porque ele tinha entrado na casa do Zaqueu? Através do milagre de Jesus na vida do Zaqueu, a primeira coisa que o Zaqueu fez foi dizer: de tudo que eu tenho eu vou repartir metade e vou dar para os pobres. Começou a restituição da galera que andava com Jesus. Primeiro grupo. Segundo grupo, pessoas que muitas vezes não viviam bem de vida. A vida era complicada naquela época. Não tinha eletrodoméstico, não tinha geladeira para você guardar mantimento. As pessoas tinham, era muito complicado de você, tudo perecia de forma muito rápida. Então era muito difícil. E além de tudo isso, as pessoas tinham que pagar imposto. E além de pagar um imposto alto, ainda tinha que pagar mais imposto, porque além de ser alto, o homem ainda cobrava mais do que era devido. Lembra do que eu falei agora? Então tinha um grupo de pessoas que era contribuinte do Zaqueu. A primeira coisa que o Zaqueu foi dizer: tudo que eu tenho eu reparto e dou para os pobres. A segunda coisa foi dizer: se eu roubei essa galera todinha aí, eu vou devolver 4 vezes mais. Meu irmão, você não está entendendo nada da tua vida? Continua andando com Jesus, que você vai ser abençoado por tabela. Por tabela. Jesus Cristo, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, mesmo contra a vontade das pessoas que andavam com ele. E porque ele cumpriu o que tinha que cumprir, ele transformou a vida do Zaqueu. Lembra que eu falei que o Zaqueu era rico, que a Bíblia fala? Lembra que a Bíblia fala que o Zaqueu era o maioral dos publicanos? Ele já tinha um ex-publicano como apóstolo. Agora ele foi no maioral, no chefe. Ele foi lá transformar o chefe. E o chefe liberou restituição na vida de todo mundo que era contribuinte da cidade de Jericó. E o chefe ainda liberou metade do que ele tinha aos pobres. Todas as vezes que você anda com Jesus, vem restituição para a tua vida. Legal essa palavra do Zaqueu, né? Você não está entendendo todo o deserto que você está passando. Todas as vezes que você clama a Jesus e pensa que o Senhor Jesus não te escuta, Ele está trabalhando. Não é porque você não está entendendo o agir do Senhor que Ele não está agindo na tua vida. Ele está agindo na tua vida e está trabalhando até quando você acha que Ele devia fazer diferente.
Porque o Senhor Jesus, Ele abençoa e usa e transforma pessoas até que você não gosta. Pessoas que você não gosta, Ele usa e você vai ser abençoado por tabela. Você acha que está sofrendo alguma injustiça? Você vai ter restituição. Porque você é do Senhor. Quem é do Senhor aqui? A Bíblia fala que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Por que você acha que o que você está passando é coisa do diabo? Você dá muito crédito para o demônio. O demônio, ele é poderoso. A Bíblia fala no livro de Judas. Livro de Judas, pastor, livro de Judas. Não é o Judas Iscariote, não, é outro Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. É o menor livro da Bíblia. Ele não tem capítulo, ele tem só versículo. Porque, digamos, ele só tem um capítulo, digamos assim. Só que ele não tem lá o capítulo, teologicamente falando. A Bíblia fala no livro de Judas que quando Moisés, centenas de anos antes, morreu, os judeus queriam pegar o corpo do Moisés para levar para o arraial, porque eles amavam o Moisés, apesar de falar dele direto pelas costas. Os judeus falavam do Moisés pelas costas o tempo todo, mas gostavam do cara. Quando Moisés morreu, Deus disse assim: não vai dar certo essa situação aqui não, tá? Eu vou mandar o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é o protetor do estado de Israel. É como se ele tivesse com os dois pés aqui, ó, em cima do estado de Israel, protegendo o tempo todo. Protegendo o tempo todo. O arcanjo Miguel, que é o arcanjo da guerra, para guardar o corpo de Moisés. Está lá no livro de Judas, no penúltimo livro da Bíblia. E a Bíblia fala que quando ele chegou lá, o diabo queria pegar o corpo do Moisés. E quando o diabo queria pegar o corpo do Moisés, o arcanjo Miguel disse assim: que o Senhor te repreenda. Só para você entender que o inimigo, ele é poderoso. Só que mais poderoso é o Deus que você serve. E ele tem promessa de proteção para a tua vida. O Salmo 121 fala que ele é o guarda fiel de Israel. Ele nos guarda na entrada e nos guarda na... Isso é só para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Olha para o irmão que está do teu lado e diga: meu irmão. Não, mas fala para ele: meu irmão, para de pensar que você é um derrotado. Você é um vitorioso. Diga: para de pensar que a tua família não tem jeito. O Senhor transforma. Diga: para de pensar que você é feio. Você é, mas não pensa. Não pensa. Ô, piada, faz tempo que eu estou guardando essa piada aqui. O Senhor Jesus tem restituição para a tua vida, você que anda com o Senhor. Mas pastor, gente, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor transformou a vida do Zaqueu. E saiu transformando todo mundo que o Zaqueu tinha prejudicado. Olha só, gente. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Quem está precisando aqui de restituição hoje? Dentro da tua casa, dentro do teu lar. Eu queria deixar só uma palavra para você, que é o livro de 2 Crônicas 20:20. Está contigo, Jéssica? Por quê? Porque a gente tem que permanecer não só caminhando com Jesus, mas acreditando nas promessas dele. As pessoas começaram a reclamar do que Jesus Cristo tinha entrado na casa do Zaqueu. Meu irmão, experimenta não reclamar, por mais que o teu coração peça para você reclamar, por mais que o teu coração peça para você resmungar, para você murmurar. Tudo o que aconteceu na vida do Jó era porque o diabo queria que ele falasse mal de Deus. A mulher do Jó, meu Deus do céu. A mulher do Jó parecia aquela mulher da música do Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, o meu primo é que eu escutava Bezerra da Silva, que disse que o Bezerra da Silva tinha uma música que diz: mandei a fulana para o inferno e o diabo não quer aceitar. Eu não sei se você já escutou, tem uma música. A mulher do Jó chegou para ele e disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. O Jó disse assim: tu falas como uma louca, como quem diz, está ficando doida? Nu e pobre eu vim do ventre da minha mãe e eu vou voltar do mesmo jeito. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo nos momentos de aflição, mesmo que você não esteja entendendo, continua acreditando em Jesus, que vai vir restituição para a tua vida. Olha o que ele diz, bem forte, 1, 2, 3. Crede no Senhor e estareis. Crede nos seus e prosperareis. Vou ler de novo. Crede no Senhor e estareis. Crede nos seus e prosperareis. Agora pode aplaudir a Jesus.